Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, eu vejo de forma bastante positiva a decisão da Câmara dos Deputados de aprovar a destinação de 75% dos royalties dos novos contratos de petróleo, do pré-sal, para a educação. Mas não só do rendimento do fundo, mas também de 50% do fundo. Isso aumentou muito o valor a ser rateado e a ser destinado para a educação no nosso país. 75% para a educação e 25% para a saúde pública. É uma medida positiva, foi defendida pelo PDT lá na Câmara dos Deputados. Nosso líder da Câmara, deputado André Figueiredo, fez um trabalho importantíssimo, defendeu e conseguiram aprovar desta forma. E eu vejo isso como uma maneira muito positiva, que atende ao clamor das ruas. Essa medida vem ao encontro aos anseios populares que estão sendo externados por centenas de milhares de brasileiros nas ruas no nosso país nas últimas semanas. Mas é preciso que, no momento em que tais recursos possam ser efetivamente utilizados pelo país para essa finalidade, estejamos prontos para alimentar um sistema educacional remodelado para cumprir com uma missão de construir um Brasil melhor. Costumamos falar que a educação é a ferramenta mais importante da construção de um país, porque ela é que prepara a nossa mais valiosa infraestrutura, que é o ser humano. Somos mais de 200 milhões de habitantes e temos, na grande maioria, uma qualidade de vida abaixo da que merecemos. Isso acontece exatamente por causa das falhas exatamente do nosso sistema educacional. Atualmente, a educação brasileira são destinados por ano pelo governo federal em torno de 50 bilhões de reais. O Plano Nacional de Educação 2011-2020, em votação nesta Casa, requer 10% do PIB para o setor, chegando a cerca de 100 bilhões de reais por ano. A previsão do rendimento anual dos royalties do petróleo do pré-sal para a educação é de aproximadamente 28 bilhões de reais por ano. Portanto, pode quase triplicar o valor que a nação terá para aplicar no ensino, mas a sociedade brasileira só ficará satisfeita caso esses recursos sejam utilizados com eficiência e eficácia para o nosso estudante, para os nossos alunos. Defendo que um sistema educacional ideal para o Brasil priorize 3 pontos: a federalização do ensino, uma melhor capacitação e valorização dos professores. Ontem eu ouvi diretamente da nossa presidenta Dilma de que nós só vamos ter um ensino melhor se nós valorizarmos mais os nossos professores, se nós conseguirmos aumentar o rendimento, o salário dos professores brasileiros. Isso eu ouvi ontem com muita alegria da nossa presidenta Dilma em uma reunião com os líderes que tivemos ontem à tarde. E a terceira é a aplicação da escola de educação de tempo integral. Entendemos federalização do ensino básico, incluindo o fundamental e o ensino médio, como um conjunto de medidas que permitam não apenas que a educação fique uniforme, mas também que as despesas sejam melhor divididas. O que nós queremos com a federalização? É que o aluno que aprende aqui em Brasília tenha o mesmo ensino lá em Ji-Paraná, lá em Pimenteiras, lá em Roraima, lá no Paraná, que o ensino seja aplicado da mesma forma, para que nós possamos fazer com que toda a sociedade, todos os nossos jovens e alunos tenham uma ascensão por igual em todo o nosso país. Isso, para mim, é de fundamental importância. É nesse sentido que nós defendemos a federalização do ensino brasileiro. Compartilho com o nobre senador Cristóvão Buarque a proposta de que melhorar e igualar a qualidade da educação brasileira é tratar a educação como uma proposta, como uma questão do Brasil, e não dos municípios e dos estados. Ou seja, a educação de uma criança, adolescente que recebe em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem que ser a mesma
em toda a região amazônica, por exemplo. Temos que ter um padrão nacional para a educação brasileira. É por isso que nós, do PDT, inspirados nas ideias e propostas de Brizola e Darcy Ribeiro, como os Centros Integrados da Educação Pública, os CIEPs do Rio de Janeiro, defendemos a federalização do ensino básico no Brasil. O Brasil, o governo federal, precisa assumir esse compromisso de promover e financiar uma educação de qualidade em todo o território nacional por igualdade. A federalização deve visar a criação de uma carreira nacional do magistério, adotando, por exemplo, o modelo que já existe entre professores de escolas técnicas e dos colégios militares. Todos entrariam em uma carreira federal, com um salário pago pelo governo federal. Defendo a criação de um fundo de apoio salarial à meritocracia, para gerar ainda mais estímulo aos nossos professores. O segundo ponto, melhoria na qualidade dos professores de forma uniformizada em todo o nosso país. Precisamos que os professores recebam salários dignos, pois eles vão educar os nossos filhos. Mas, para isso, precisamos de professores com uma formação educacional. O ensino básico no Brasil precisa de professores graduados, com especialização, com pós-graduação, com mestrado e doutorado. Com a federalização, teremos mais condições de fomentar essa formação continuada do professor, criando estímulos e ferramentas para isso. Como terceiro item dessa proposta, temos a escola de ensino em tempo integral. Penso da mesma forma como o ministro da Educação, o ministro Aloysio Mercadante, quando afirma que nunca teremos educação de qualidade sem tempo integral na escola. Consegui encaminhar emendas para a construção e implantação de 2 escolas de ensino em tempo integral em Rondônia, uma em Porto Velho e outra em Ji-Paraná. Esse sistema não se trata apenas de uma escola onde as crianças e adolescentes passam mais tempo sendo cuidados, ou mais tempo na escola. Na educação de tempo integral, os alunos terão orientação de estudos, prática de ciências, preparação acadêmica e para o mundo do trabalho e auxílio na elaboração de um projeto de vida, que consiste em um plano para o seu futuro. Além das disciplinas obrigatórias, os estudantes contam também com disciplinas eletivas que são escolhidas de acordo com o seu objetivo, com atividades culturais, de lazer e de promoção da cidadania. Em modelos que já vêm sendo trabalhados em alguns estados brasileiros, os resultados são bastante positivos. Os estudantes passam de 8 a 9 horas nas unidades escolares, onde fazem 3 refeições diárias. Com esse tempo, é possível trabalhar não apenas na uniformização do ensino, mas também lidar com a individualidade de cada aluno, preparando melhor as nossas crianças e jovens para o nosso futuro. Esses 3 itens são alguns de diversos pontos que podem influenciar diretamente para melhorar a qualidade de ensino aplicado no Brasil. Por isso, precisam ser vistos como prioridade de investimento quando se tornar efetivo o aumento de destinação de verbas para o setor. Mas, para isso, precisamos, desde já, um planejamento de mudanças estruturais no sistema educacional brasileiro. Existem diversos modelos de ensino de sucesso em vários países do mundo, mas, com certeza, encontraremos dificuldades para adotar um outro modelo aqui para o Brasil, tendo em vista as nossas características únicas de cada país, de cada povo. Um desses modelos é o da Finlândia, que tem se destacado repetidas vezes no primeiro lugar do Exame Internacional de PISA, que avalia anualmente o rendimento de estudantes na faixa de 15 anos. Infelizmente, dos 56 países que são avaliados, o Brasil repetidamente vem se posicionando entre os últimos colocados. O modelo finlandês é de uma escola obrigatória para todas as crianças, com uma gestão centralizada, mas que dá grande autonomia aos municípios e às escolas.
Seu ensino é voltado para a formação do ser humano e do profissional. As reformas que levaram ao sucesso educacional finlandês recentes foram implementadas ao longo de 4 décadas, a partir dos anos de 1960. Durante o mesmo período, a Finlândia experimentou grandes mudanças sociais e econômicas, transformando-se em uma das sociedades mais avançadas do mundo em termos de bem-estar social, competitividade, economia e inovação tecnológica. Com uma participação pequena na Segunda Guerra Mundial, o país experimentou, no pós-guerra, um grande processo de industrialização com o apoio dos Estados Unidos. Diferentemente do que ocorreu aqui no Brasil, esse processo somente ampliou entre a população e de seus governantes a valorização da educação, que já era presente desde a independência do país em 1917. Por isso, considero que a lição mais importante de qualquer modelo de ensino de sucesso que possamos conhecer é a lição da valorização da educação pelo governo e pela sociedade. Sem pais e familiares que reconheçam a importância do ensino, sem professores que se sintam valorizados e reconhecidos, sem um governo que anteveja a necessidade de um povo qualificado e educado, teremos um sistema educacional incapaz de suprir as necessidades da nação. Levando em consideração esses pontos, é que afirmo que precisamos urgentemente, para atender os anseios que estamos ouvindo das ruas, da federalização do nosso ensino, de uma melhor capacitação e valorização dos professores e dos profissionais de educação, e da implantação da escola de ensino em tempo integral. Sem isso, será inócua a destinação de 75% dos royalties do petróleo e 10% do PIB para a educação. Se nós não tivermos um planejamento, um projeto para nós gastarmos bem esta verba, nós não teremos sucesso apenas destinando um grande montante de verba para a educação brasileira. Ouço com o maior prazer nosso colega e grande líder, senador Cristóvão Buarque. Senador Assis, o senhor está trazendo algo fundamental aqui, que não basta ter o dinheiro, é, sobretudo, preciso saber como aplicá-lo. E não estamos pensando nisso. O próprio PNE, Plano Nacional de Educação, que está propondo 10% do PIB para a educação, não diz como esses 10% serão aplicados. Se a gente jogar dinheiro no quintal de uma escola, na primeira chuva, vira lama. Mesmo que cumpra os 10% do PIB, se a gente jogar 10% de dinheiro equivalente a 10% do PIB. Se a gente jogar dinheiro equivalente a 10% do PIB no quintal da escola, vira lama. Se a gente jogar esse dinheiro hoje, no atual sistema, não vai dar o resultado que se espera. É preciso saber como aplicar. Uma parte tem que ser aplicada no atual sistema, obviamente, para que ele melhore, mas ele não dará o salto. Ele está velho, ele está superado. O atual sistema educacional brasileiro pode até melhorar, mas não dará o salto que o Brasil precisa para ser comparado com países de vanguarda na área de educação. E eu não me conformo em me satisfazer com melhora na educação. Tem que dar um salto. Eu não me conformo, senador Assis, de comparar se o Brasil hoje está melhor do que 20 anos atrás. Eu quero saber se nós estamos na frente ou atrás dos outros países melhores. E nos acostumamos a comparar nós com nós. A gente só compara nós com os outros no futebol. No futebol, ninguém fica dizendo a nossa seleção hoje está melhor do que ontem. Não, a gente quer saber, a nossa seleção hoje está melhor do que a da Espanha. Mas em educação a gente não faz isso. Nós não perdemos o tempo para ver que estamos piores hoje, mais atrás na Coreia, do que estávamos 20 anos atrás. E muitos outros países. Então, os 10%, desculpe, o dinheiro do royalty para a educação, que eu fui o primeiro a trazer aqui 100%, e o deputado Brizola Neto, 70% ou 75% lá na Câmara, antes de mim. Depois eu defendi 100%, o projeto foi arquivado aqui
porque a maioria decidiu. Depois eu apresentei outro com o senador Tasso Gereissati, em 2010, depois outro com o senador Aloysio Nunes, em 2011. Esse projeto trará, se tudo der certo, apenas 10% do que nós precisamos para a educação no ano 2022. Estamos vendendo uma ilusão. Estamos vendendo a ilusão de que a educação será resolvida com o dinheiro do pré-sal. Sem dizer ao povo, com todas as letras, que, primeiro, embora tenha muitas boas probabilidades, ainda é uma hipótese o petróleo quando está debaixo da terra, e ainda mais debaixo do mar. Segundo, ainda que tenhamos os anteprojetos tecnológicos de como explorar petróleo 5.000 metros abaixo d'água e 2.000 abaixo da terra, ainda não temos certeza se vamos conseguir fazer isso. Terceiro, ainda que tenhamos de como fazer isso, não sabemos o custo e investimento que será necessário. Veja que para fazer uma coisa tradicional como é um estádio, a gente tem errado em 50% o previsto, quando comparado com o realizado. Imagine na hora de fazer uma coisa nova. Não sabemos. E quarto, se tudo isso der certo, a gente não sabe o preço do petróleo daqui a 10 anos. Pode ser muito maior, pode ser menor. Aí estão os países construindo alternativas energéticas. Os Estados Unidos está caminhando para ser um país que não será dependente de petróleo em 10 anos. Do jeito que o Kennedy disse em 10 anos vamos para a Lua, o Obama disse que em 10 anos nós vamos substituir grande parte do petróleo por outras fontes. A China hoje é a vanguarda na área de energia solar e de eólico. A gente não sabe o efeito disso sobre os preços. Mas se tudo der certo, o petróleo existir, fica fácil tirar lá de baixo, carregar ele, transformar ele e vender por um preço de hoje, ainda assim, os royalties, quando distribuídos, vão dar, em 2022, 60 bilhões de reais. Os 75% dirigidos. E nós precisamos, para dar um salto na educação, de 450 bilhões. Nós precisamos de 9 mil reais por criança. São 50 milhões de crianças. Então, estamos vendendo a ilusão. Mas pior, não estamos dizendo como aplicar. E mais grave, do jeito que veio da Câmara, está dizendo 75% dos royalties do petróleo irão para a educação pública. Não diz se é básica ou superior, como eu ontem conversei com o senhor, pedindo seu apoio para uma emenda que diga, desses 75%, 75% irão para a educação básica. 25% fica para o ensino superior. E essa emenda vai ser bombardeada aqui, porque a UNE virá aqui ser contra. Até a UBS, que é a União dos Estudantes Secundaristas, é capaz de vir aqui e dizer que dê mais dinheiro ao ensino superior, porque todos eles são candidatos ao ensino superior. E não vão se beneficiar desse dinheiro que só chega em 2022. Veja bem, uma criança que nascer esse ano, em 2022, já vai estar fora da escola. Aliás, já vai estar quase que se formando. É muito tempo para a gente esperar por uma ilusão. Ainda que, como tudo pode dar certo, é preciso vincular esse dinheiro à educação. Mas sem mentir ao povo. Não dá para esperar. É uma tragédia esperar pelo pré-sal. Pelo tempo que leva, por uma geração e meia sacrificada sem receber esse dinheiro. E porque todas as gerações receberão esse dinheiro, que é pouco. E ainda mais, como o senhor mesmo disse, sem dizer para onde vai. Eu acho que a gente deveria garantir que esse dinheiro deveria ir todo ele para salário de professor. Sabe que mesmo assim aumentaria pouco. Faça as contas, 60 milhões de reais, bilhões, 2 milhões de professores. Dá 2 mil reais por mês para cada um. Mais ou menos dobra o salário médio. Aí fica em 4, que é menos do que em Brasília.
4, que é 1/5 do que ganha um deputado, um senador, um ministro do Supremo. Menos de 1/4. Se todo ele for usado. E só em 22. Todos que se aposentarem antes de 22 vão ficar de fora. E se a gente disser que esse dinheiro vai também para os aposentados, aí é quase nada que fica. Porque aí a gente vai ter que pedir não por 2 milhões, mas por, sei lá, 4 ou 5 milhões. Então, a gente precisa dar um choque de realismo no Brasil. O choque de realismo é dizer, o pré-sal não é garantia, se ele vier vai demorar, e mesmo que ele venha, quando ele chegar, ele é pouco para o que o Brasil precisa para a nossa educação. Mesmo assim, temos que lutar para que continue essa ideia de que 100%, aliás, no final, 75% do royalties vai para a educação. Mas aí, definir como é que ele vai ser gasto. Não definir é jogar dinheiro fora. Não vai faltar prefeito que vai asfaltar a rua onde está a escola e dizer, isso é educação. Vai colocar água, esgoto na rua onde está a escola, isso é educação. Como, aliás, aqui a gente está votando algo que é parecido. A ideia do passe livre para jovens estudantes, que eu sou favorável, pela proposta do senador Renan Calheiros, o dinheiro sai do pré-sal. Então, primeiro, não vai entrar em vigor nem tão cedo. Aí nós estamos atrasados em relação a Goiás e Rio Grande do Sul, que já começaram. Tanto o ministro Tasso, como o governador Tasso, como o governador Perillo já começaram. Ficamos para trás. Além disso, vai tirar do dinheiro da educação para o transporte, dizendo, mas transporte faz parte da educação, porque sem transporte não se vai à escola. Mas aí, as roupas dos meninos também. Aí a comida dos meninos, não só merenda, mas em casa também. Aí o asfalto também. E aí não vai sobrar nada para os nossos professores. Vai ficar tudo no meio do caminho, porque realmente a educação é professor. Se nós não vincularmos esse dinheiro ao professor, esse dinheiro será desperdiçado. E ficará a grande ilusão de termos oferecido que ou não existia, ou existia e era pouco, ou existia, não era pouco, e a gente aplicou mal. Por isso é importante o seu discurso, e eu gostaria que ele reverberasse, como se diz, repercutisse, para dar um choque de realismo no Brasil, no que se refere aos investimentos em educação. A gente precisa de 450 bilhões para ter um custo de R$ 9.000 por aluno, o que permitiria pagar mais ou menos o mesmo, 9.500 ao professor, sem o que a gente não atrai os melhores quadros da sociedade. Eu defendo isso ao longo de 20 anos, ao longo de 20 anos. Quando isso acontecer, esse dinheiro do pré-sal é muito pouco. A gente vai ter que encontrar em outras fontes, e o Brasil tem. Porque quando isso chegar lá em 2022, daqui a 20 anos, vai custar só 6,4% do PIB, que não é muito. Estão propondo 10%. Ainda sobram 3,6% para ensino superior e outras coisas relacionadas com a educação. O Brasil precisa, e é possível, e não pode cair em ilusões. Muito obrigado, senador Cristóvão, pela sua parte. E a nossa colocação é exatamente nesse sentido. Não adianta nós colocarmos dinheiro na educação sem um planejamento. Se nós não reestruturarmos e não direcionarmos aonde é que vai ser gasto. O pré-sal é sabido, vai se demorar muito tempo. O que nós estamos com uma grande expectativa, senhor presidente, é com relação ao 10% do PIB, que vai ser votado agora, que já vai dobrar o investimento no ensino brasileiro. Mas nós temos que direcioná-lo, senão acontecerá exatamente aquilo que o nosso senador Cristóvão Buarque acabou de colocar. Vai se perder, vai se jogar dinheiro na frente da escola e vai virar lama. E é exatamente isso que nós não podemos deixar que aconteça. É nesse sentido que nós estamos colocando, senhor Cristóvão. E ontem nós falávamos, concordo plenamente com Vossa Excelência, em já destinar, mesmo que seja para o futuro, mas destinar, deixar já claro aonde serão investidos esses 75% destinado à educação do pré-sal. Tem que ser claramente colocado,
claramente debatido e especificado aonde serão gastos esse dinheiro, para que no futuro também não venha se perder e não chegue ao aluno, que não passe pelo nosso professor. Ontem eu ouvi da nossa presidenta Dilma exatamente isso. Nós nunca teremos uma educação de boa qualidade se nós não investirmos no professor. Se ele não ganhar bem, se ele não tiver uma renda suficientemente para ele viver feliz, tiver satisfação em ir para a escola. Eu fiquei feliz ontem de ouvir isso da presidenta Dilma na reunião que tivemos ontem à tarde com todos os líderes do Senado. E esperamos que isso aconteça realmente e que ela possa fazer com que o seu pensamento se transforme em realidade. Eu quero dizer que, então, eu fico feliz de poder contar com o apoio da presidenta Dilma para uma emenda que eu estou pronto, apresentando na hora que chegar aqui o projeto que vem da Câmara, no sentido de que os 75% da educação vá integralmente para a educação de base e para o salário do professor. Sem dúvida tem nosso apoio e nós vamos trabalhar para que Vossa Excelência seja o relator dessa matéria. Nós teremos uma reunião daqui a pouco com o presidente Renan e o primeiro item da pauta é exatamente isso, a relatoria dessa matéria, para que Vossa Excelência, que já tem uma experiência, é o nosso balizador com relação à educação, possa fazer essa relatoria e incluir as emendas necessárias para que nós tenhamos essa transparência daquilo que, mesmo no futuro, nós tenhamos uma definição clara de como será investido essa grande riqueza brasileira, de que forma será investido na educação. Não basta dizer que vai ser investido na educação ou no ensino brasileiro. Tem que pontuar o que vai ser feito com esse dinheiro. Um prazer. Ouço o senador Moca com o maior prazer. Senador Acergo Gás, a grande parte da minha vida, eu passei em sala de aula. Dei aula durante 15 anos, senador Acergo Gás. Mas naquele professor, a gente costuma dizer, com cheiro de giz, né? Que entra em sala de aula e cheguei, parece, a dar 44 aulas por semana. E eu tenho uma preocupação, eu só dei aula para o chamado, na minha época, né, o segundo grau, né, que é o colegial nosso antigo, e na faculdade de medicina do meu estado, nos cursos de saúde do meu estado, por um tempo pequeno. Por ser um concurso público, e fiquei dando aula depois, não dei continuidade. Mas o que me chama a atenção nesse debate, e eu vou dizer ao senador Cristóvão Buarque que tem uma proposta de que a educação teria que ser federalizada. Ele costuma dar como exemplo as escolas do Exército, né? Cita muito a escola do Rio de Janeiro, né? E é verdade isso. Meu estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, o Colégio Militar, como é conhecido, eles têm um nível, né, muito alto. Os alunos que ingressam ali facilmente passam nos melhores cursos no vestibular, enfim. Eu dei aula em curso preparatório de vestibular, também no Colégio Salesiano, o Colégio Dom Bosco, que tinha um acordo, o curso objetivo Dom Bosco, que nós chamamos lá. Mas aonde que me parece que nós temos maiores problemas? É exatamente nesse ensino fundamental. Porque quando chega o aluno já, né, depois do fundamental, aliás, nós temos que garantir, primeiro, houve um esforço muito grande de colocar as crianças na escola. Eu reconheço isso. Hoje, o país fez um esforço e conseguiu. A maioria das crianças tem acesso. Ainda temos várias crianças fora de casa, mas agora tem que aprimorar esse ensino, o fundamental. E o recurso tem que ir para lá, porque senão a maioria dos recursos vão para as universidades públicas. E isso é uma realidade. E nós temos uma distorção.
grande nas escolas públicas. A escola pública, o aluno, para adentrar uma universidade, vou dar um exemplo, a USP, por exemplo, de São Paulo, para você entrar num vestibular da USP em Medicina, esse aluno, ele tem que fazer, às vezes, 2 anos, um colégio muito bom, e aí nós estamos falando de escola privada, né? Então, acaba tirando a escola pública, a universidade pública, na sua grande maioria, acabam entrando alunos que teriam, em tese, condições de pagar uma faculdade. Não estou dizendo que o ideal que seria permitisse isso, mas se tivéssemos que priorizar nesse momento, teríamos que priorizar realmente o ensino fundamental. E essa distorção, muita coisa tem sido feita com cota. Eu defendo sempre a cota, que é o seguinte, a minha tese é de que o aluno público, aquele que tem menos condição financeira, que tivesse condição de adentrar a essas faculdades. Claro que em algum momento você vai esbarrar também na questão da competição, que tem que ser livre para todo mundo. Então, mas eu fico feliz com esse debate. Fico feliz dos 75%, e aí, para encerrar, vou lhe dizer, e fiquei muito feliz com essa destinação de 25% para a saúde. Eu sei que isso não vai agradar o senador Cristóvão Buarque, mas como médico, o senador Acílio Gurgás, eu vou dizer, eu acho que a prioridade hoje, o que eu ouço, o que eu sinto, é exatamente a saúde precisa de recursos. Nós precisamos encontrar fonte de financiamento para a saúde. Precisa de gestão, precisa melhorar, evitar os desvios, mas precisa de recurso novo na saúde. E eu fiquei muito feliz que a Câmara tenha encontrado esses 75%, 25%, mas encontrou depois de ter aumentado também o aporte desses recursos. Então, na verdade, os 75% que vem, do jeito que foi votado, representa muito mais do que os antigos 100% do que se tinha. Não sei se estou sendo claro, mas eu percebo que o senador... Posso fazer um comentário, senador? Por favor, senador Cristóvão, é um prazer. Primeiro que foi decidido isso e hoje conta com o meu apoio. Os 25% para a saúde. Sem dúvida alguma. Agora, lá no debate na Câmara que eu estive, eu fiz questão de dizer, senador, que a coisa mais importante para um brasileiro é a saúde, mas a coisa mais importante para o Brasil é a educação. Há uma diferença entre brasileiro, eu e o Brasil. Para mim, o mais importante é a minha saúde, depois da minha família, depois dos meus conhecidos, mas é uma coisa individualizada. Agora, a educação é para o país, porque a minha saúde ficar ruim não importa nada ao Brasil. Isso importa a mim, minha família e alguns amigos, como vocês aqui, eu acho que ficariam tristes. Mas para o Brasil, não importa nada. Se a gente quer investir os royalties para o Brasil, é a educação. Mas temos os brasileiros que estão aí precisando. Afinal de contas, os brasileiros não são o Brasil, mas são do Brasil. Então, eu acho certo que tenha ficado. Eu só espero que o pessoal da saúde não se iluda. Esse dinheiro é uma hipótese. Eu acho, inclusive, que houve uma sobrevaloração das possibilidades na hora de votar. Todas as consultas que eu fiz dizem que não deve chegar ali. De repente, até explode e é muito mais do que isso. Mas não pode criar ilusão. Continue brigando por mais recursos para a saúde. E nós temos que brigar por recursos para a educação. Como já está sendo aprovado os 10% do PIB, eu acho que não tem mais que brigar por mais dinheiro. Tem que brigar por melhor aplicação desse dinheiro. Eu quero, só para finalizar, concordar com o senador Cristóvão Buarque e dizer que eu sou parceiro dele na luta pela educação e tenho certeza que ele, da mesma forma, é parceiro na luta para fonte de financiamento, mais recursos para a nossa saúde. Muito obrigado, senador Moca, pela sua parte. E, de fato, mudou-se a fórmula e aumentou-se o valor a ser destinado. E esses 75%... hoje é muito maior do que os 100% de antigamente. Ouço com prazer o senador Aloysio Nunes. Senador Gurgás, eu quero também concordar com Vossa Excelência sobre as virtudes desse projeto, que, no entanto, merece ser estudado com cuidado pela nossa Comissão de Assuntos Econômicos, para que
nós possamos fazer as contas direito. O projeto Passe Livre, por exemplo, teve requerimento de urgência aprovado ontem, e eu não sei se as contas foram feitas. Quanto vai custar, quantos estudantes poderão se valer do transporte público, estudantes do ensino privado, do ensino público, do ensino fundamental até a universidade, e se há recursos de royalties para tanto. Essa conta precisa ser feita. Mas, em relação a esse projeto, que tem o aplauso de Vossa Excelência, do senador Moca, Cristóvão e meu, eu apenas acrescentaria uma cautela, que vou formalizar sob a forma de uma emenda, que já constava de um projeto semelhante da autoria do senador Cristóvão e de minha autoria, que responde a uma preocupação que nós temos, em primeiro lugar, quanto à oscilação e à variabilidade do fluxo desses recursos. É preciso encontrar uma forma de estabilizar o fluxo de recursos que virão da exploração do petróleo até a educação e a saúde. E segundo, fazer com que essa riqueza, que é uma riqueza que se esgota, não renovável, se torne algo perene. Por isso é que o senador Cristóvão e eu imaginamos a ideia de um fundo, a destinação desses recursos a um fundo cujo rendimento seria destinado à educação e agora à saúde, para evitar exatamente essa imprevisibilidade do fluxo e para evitar que os recursos provenientes de uma riqueza não renovável venham a se esgotar e daqui a alguns anos nós encontremos exatamente. Então, nesse sentido é que vou apresentar a emenda, já conversei com o senador Cristóvão, para introduzirmos nesse projeto essa mesma cautela com que tratamos do tema no projeto anterior de nossa autoria. Obrigado, Muito obrigado, senador Aloysio. É importante que se esclareça e deixemos claro, senador Aloysio e senador Moca, senador Cristóvão, presidente Pedro Simão, que os recursos do pré-sal não é para esse ano, não é para o ano que vem, é a longo prazo. E a população pode pensar que a partir do momento da votação aqui, a aprovação, a sanção da presidenta, nós começaremos a ter o Vale Transporte já sendo aplicado, o passe livre sendo aplicado com recurso pré-sal, os investimentos na saúde, os investimentos na educação, e isso não é verdade. Não é isso que vai acontecer. Vai acontecer, mas lá na frente, esperemos que aconteça num prazo curto de tempo, é claro que nós todos queremos, mas sabemos que não é assim. Nós vamos receber isso em 2018, 2020, o senador Cristóvão já fala em 2022. Mas poderemos até lá ter outras fontes de energia, teremos outras... Daqui a pouco esse valor não será tão grande como nós estamos imaginando hoje. O mundo está caminhando de uma forma rápida para outras fontes de energia que nós temos que ter esta atenção, e concordo com Vossa Excelência, para que nós tenhamos realmente cuidado para não criar uma expectativa muito grande para a população que já conta com os royalties nos próximos meses, e isso não é fato. Então, é importante deixar claro que os royalties do petróleo são para 2020, 2018, não se sabe. É uma expectativa, e já estamos contando com isso, como diz o outro, no bolso, e não é fato. É só para deixar claro isso, e essa preocupação de Vossa Excelência, tanto a preocupação também do senador Cristóvão, e é exatamente isso que eu dizia aqui. E colocava, senador Aloysio, com relação ao aumento de 10% do PIB para a educação. Não basta isso, nós temos que ter um planejamento de como colocar e aonde colocar esse dinheiro, de forma que o nosso estudante, os nossos alunos tenham a garantia de que vão ter esse benefício. Para isso, nós temos que ter um planejamento claro e específico de que forma será aplicado esse dinheiro para que os nossos alunos tenham esse salto, como diz o nobre senador Cristóvão Buarque. Outro tema que eu quero abordar aqui, e quero fazer um alerta que tenho feito com frequência no plenário e nas comissões temáticas do Senado, principalmente nas comissões de infraestrutura, meio ambiente e agricultura, diz respeito ao excesso de burocracia, de formalismo
de rigor dos órgãos ambientais e de controle da execução dos investimentos de infraestrutura. Muitas obras fundamentais para o desenvolvimento do país e para melhorar as condições de vida da população atravessam décadas e governos sem que sejam executadas por questões ambientais ou por diversas especificações técnicas ou diretamente do orçamento. Obras como a transposição do Rio São Francisco, a duplicação da Serra do Cafezal entre Paraná e São Paulo, a duplicação da BR-101 entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ou a reconstrução da BR-319 entre Porto Velho e Manaus. Só para citar alguns exemplos. Atravessaram mais de 20 anos para serem iniciadas por entraves burocráticos, institucionais ou ambientais que tiveram um custo muito alto para a população brasileira. Isso sem contar as obras que simplesmente ficaram pelo caminho e foram abandonadas. Atualmente, para serem iniciadas, as obras percorrem um trajeto longo, mas necessário para cumprir os preceitos legais. São licenças ambientais e inúmeras exigências da legislação e normas do controle interno e externo para a liberação de um projeto. Depois de iniciadas, as obras correm o risco de serem suspensas por alguma suspeita de irregularidade ou de desrespeito à legislação ambiental. Quero deixar bem claro que defendo o rigor e a legalidade nos editais, nas questões ambientais e no controle dos custos dessas obras todas. Mas temos como assegurar esse rigor e a transparência na execução de uma obra com menos burocracia, com o uso da compensação ambiental e social e com os controles dos gastos por meio de sistemas eletrônicos. Com isso, não será mais preciso paralisar obras e as medidas corretivas, caso haja alguma irregularidade, podem ser realizadas com a obra em andamento, sem a paralisação da obra. Porque quando se paralisa uma obra, traz um custo extra e isso onera os cofres públicos. O Brasil demonstrou que tem condições de avançar nesse sentido com as obras da Copa e das Olimpíadas, que tornaram mais urgente o enfrentamento dessas questões. A insatisfação da população nas ruas é justamente porque o Brasil não consegue ter o mesmo desempenho em outras obras públicas, em escolas, hospitais, rodovias, ferrovias, aeroportos e nas obras de serviços de mobilidade urbana que teve para as obras da Copa do Mundo. Diante disso, além da reforma política e da reforma tributária, que tenho defendido já há muito tempo, também precisamos fazer uma reforma do Estado, estabelecendo como prioridade a melhor definição do papel dos órgãos de controle. Um dos principais fatores que tem travado os investimentos em infraestrutura é o excesso de burocracia decorrente da lei das licitações, da morosidade dos estudos de impacto ambientais, do atraso da liberação de licenças ambientais, da atuação do Ministério Público, dos Tribunais de Contas, do IBAMA, do ICMBio, da FUNAI e outros órgãos de controles. Todos esses órgãos interferem na execução dos projetos de investimentos públicos. Agem com boas intenções, mas algumas vezes tomam decisões com base em suposições equivocadas. A questão não é flexibilizar e tornar menos rígidos os controles, ou simplesmente reclamar da atuação dos órgãos competentes e pedir para que sejam menos rigorosos. Não é isso. É preciso tornar os controles racionais, sem descuidar da legalidade. Os marcos legais precisam ser revisados para desatar o nó burocrático que impede o bom andamento das obras públicas e o desenvolvimento do nosso país. Esta é uma reforma que a presidenta Dilma já iniciou nos órgãos de administração direta, como o IBAMA, o ICMBio e a FUNAI, mas que também precisamos levar para as leis de licitações e para a atuação dos órgãos de controle externo. Evidente que a atuação da legislação não pode desconsiderar o controle do dinheiro público. Ela tem que manter e até mesmo ampliar os mecanismos de combate à corrupção no Brasil. Para isso, creio que chegou a hora de realizarmos um esforço conjunto do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, para assegurar a boa aplicação do dinheiro público. A presidenta Dilma e os ministros querem que as coisas estejam sendo acompanhadas, fiscalizadas, que seja observado o emprego do dinheiro
e que isso propicie economia para o Estado, mas também precisam dar continuidade às obras, não deixar que as obras se paralisem no caminho. Este é um tema, senhores senadores, que eu entendo que nós precisamos enfrentar, nós precisamos discutir essas questões de atraso das obras, paralisações das obras, para que nós possamos avançar. Está muito claro que nos falta planejamento, falta projeto para que as obras possam serem executadas com segurança e com qualidade. É assim que nós temos que enfrentar esse problema. Outra questão, senhor presidente. Na audiência pública que realizamos da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária no município de Espigão do Oeste, em Rondônia, na última sexta-feira, discutimos a federalização da Estrada do Pacarana. É uma via de estrada de terra que liga o estado de Rondônia ao Mato Grosso. Temos várias ligações nessa região, noroeste do estado e o estado de Rondônia, através de Espigão do Oeste, Aripuanã, de Cacoal, de Chiparaná, a Rondolândia, de Machadinho a Coniza. Nós precisamos federalizar essas estradas que dão apoio aos nossos agricultores. Além de ligar duas importantes regiões produtoras de soja, de café, de milho, feijão, de cacau e de uma pecuária de corte muito forte, uma bacia de leiteira também muito forte, a estrada corta uma região da floresta amazônica onde temos em seu entorno 2 reservas indígenas. Os índios são favoráveis à construção da rodovia federal. No entanto, são os próprios órgãos federais, como a FUNAI e o IBAMA, que colocam as dificuldades quando uma rodovia precisa atravessar as terras indígenas ou unidades de conservação. Estou otimista com relação à federalização da estrada, porém, por conta da burocracia, mais uma vez eu temo pelo longo período que vai levar até a concretização desse sonho. Não deveria ser assim. O próprio DENIT admite que, nesses casos, faz o desvio da rota, que às vezes acrescenta à obra centenas de quilômetros e alguns milhões de reais a mais para não atravessar uma reserva indígena ou ambiental. Estas são algumas das dificuldades que o governo tem para fazer a infraestrutura do Brasil crescer de acordo com a necessidade da população e da nossa economia, em especial a região norte, como nesse caso, envolvendo os estados de Rondônia e o estado do Mato Grosso. Por isso, além da reforma do Estado, com uma definição mais clara sobre os órgãos de controle, temos que fazer um pacto nacional para realizar as obras de infraestrutura que devem ser tratadas como questão de Estado, uma questão de estratégia do governo federal, como bem colocou outro dia o senador Jorge Viana. Não é uma questão de Estado, é uma questão de estratégia do governo, como questões de interesse nacional. Esse também é o caso da reconstrução da BR-319 que liga Porto Velho a Manaus, que foi um tema da audiência pública da Comissão de Agricultura, na qual chegamos a um acordo para que haja um entendimento entre o DENIT e o IBAMA, a fim de acelerar o licenciamento do IBAMA, da obra. Após essa audiência, enviamos um documento para a presidenta Dilma, assinado por diversos senadores, solicitando uma atenção especial da presidenta para essa rodovia. Creio que agora teremos um ambiente mais dinâmico para a conclusão dos estudos ambientais com a integração dos trabalhos do DENIT e o IBAMA. Enfim, para concluir, a reconstrução da BR-319 e a federalização da Estrada do Pacarana são obras necessárias para integrar a população da região norte e para facilitar o escoamento da nossa produção, para que o nosso Brasil possa se tornar, de fato, um gigante. Nós precisamos encarar as manifestações das ruas como um alerta e, ao mesmo tempo, como uma grande oportunidade para darmos um salto de qualidade na prestação de serviços públicos aos cidadãos brasileiros, investindo mais em educação, saúde e também em infraestrutura. As instituições e as estruturas do governo precisam ouvir esse clamor das ruas, dialogar com a sociedade e também conversar entre si para resolver os problemas do Brasil. Muitas vezes, um simples documento que tem que ir de um órgão para o outro atrasa uma obra por mais de 6 meses. É isso, e isso está acontecendo no Brasil nesse momento. Ontem, estivemos no DENIT com o prefeito de Porto Velho. Na segunda-feira, estivemos no DENIT com o prefeito de Porto Velho, Mauro Nazif, para desatar um grande nó que existe na obra, na construção dos 6 viadutos da travessia urbana da nossa capital em Porto Velho. E, nesse caso, também constatamos a necessidade de melhorar a comunicação entre o DENIT e a Prefeitura. Demoramos quase 5 meses para saber o que já foi feito e o que ainda precisa ser feito nessa obra, que está parada há quase 1 ano e se arrasta desde 2009.
Enfim, conseguimos desatar esse nó. E em 8 dias, esse levantamento será entregue pelo DENIT e a Prefeitura Municipal de Porto Velho, mas é uma situação que já era para ter sido resolvida há muito tempo. Aliás, o DENIT, se não me falha a memória, está em greve, não sabemos mais se esse prazo de 8 dias vai ser mantido ou não em função da greve que está acontecendo no DENIT nesse momento aqui em Brasília. Esperamos que não venha atrasar a entrega desses documentos para que a Prefeitura de Porto Velho possa executar, na forma de RDC, a licitação urgente desta obra lá em Porto Velho, que é de fundamental importância, não só para a população de Porto Velho, mas para todo o estado de Rondônia. Afinal, é a nossa capital que precisa dessa obra, é a nossa capital do estado de Rondônia. Portanto, senhor presidente, nós, senadores, também temos a função de fiscalizar as obras públicas e cobrar agilidade e qualidade da sua execução. Estou exercendo essa função, fiscalizando as obras em meu estado, como a travessia urbana de Paraná, os viadutos de Porto Velho. Começamos a acompanhar a partir da semana passada, com a reunião do nosso prefeito de Porto Velho, depois, nessa semana, aqui em Brasília, com o general Frasch também. A restauração da BR-364, com a 25, com a 29 e, principalmente, a reconstrução da BR-319. Mas também estou apontando todas as dificuldades burocráticas e de licenciamento. Esse é o nosso trabalho na defesa do nosso Estado de Rondônia e do povo brasileiro. Eram essas as minhas colocações, presidente Pedro Simão, agradecendo a sua atenção e nos dando a oportunidade de falar o tempo que era necessário. Muito obrigado.